Olá, muito boa noite a todos e cá estamos para mais um dos nossos fake lives do verão de 2022 e este está a ser gravado diretamente da cidade de São Paulo, aqui no Brasil, e eu estava aqui a refletir sobre qual o tema que seria mais interessante para conversarmos hoje, e decidi falar de vendas. Decidi falar de vendas, por um lado, por uma questão óbvia, vendas é o coração e os pulmões do crescimento da empresa, é o motor do crescimento de qualquer empresa. Por outro lado, é uma preocupação que normalmente as empresas têm durante o período de verão. Dependendo da sua área de atividade, os meses de julho e agosto poderão ser meses em que as vendas sofrem um bocadinho. Por exemplo, na nossa empresa, nós habituámos a que historicamente são meses um pouco menos pujantes do ponto de vista comercial, nomeadamente o mês de agosto, que está a entrar agora. Então, talvez tenha sido essa minha preocupação com as vendas nesta altura que me levou a pensar neste direto. Muitas vezes é exatamente o facto de nós contarmos antecipadamente ou sermos capazes de prever momentos um pouco mais difíceis no caminho que temos adiante, que nos dá a capacidade de antecipar algumas soluções, encontrando um caminho para aumentar os resultados. Por exemplo, nós internamente, este mês de agosto, decidimos estabelecer o objetivo de crescer as vendas no mês de agosto, fazer crescer as nossas vendas face aos 2 meses anteriores. Ah, até criei um pouco por brincadeira um hashtag para este mês que é "Este ano crescemos em agosto". Então é nosso compromisso fecharmos alguns novos clientes, é nosso compromisso termos mais clientes em agosto do que tivemos em julho e do que tivemos também em junho, uh, e portanto que o nosso resultado em vendas este ano, em agosto, seja superior um, aos meses anteriores. Mas esse é apenas um exemplo de foco, por isso é que eu estou a comentar isso, é criar um desafio a nós mesmos que nos obrigue a encontrar soluções para esse desafio. A verdade é que neste direto eu não vou estar tão concentrado nas vendas de agosto, nas vendas do verão. Neste direto eu pensei sobre o que podemos fazer de uma forma generalista nas nossas empresas, dar aqui uma ideia do que pode ser um caminho para nos focarmos na rentrée, na volta das férias, em aumentar as vendas até final do ano. E sabendo nós que vamos lidar com um clima de eventualmente alguns constrangimentos. Nós vamos ter que reaprender a viver com a inflação na Europa. Ainda hoje eu estava comentando com alguns amigos aqui no Brasil, aliás, hoje não, nos últimos dias eu tenho tido a oportunidade de conversar sobre esse assunto aqui no Brasil, porque as pessoas perguntam sempre como estão as coisas em Portugal, e eu estava dando o exemplo de que o brasileiro está habituado a viver com inflação, ele sabe viver em inflação, ele nunca teve outro ambiente na sua vida que não fosse um ambiente inflacionista. Mas por contraposição, eu estava a dar o exemplo de que eu, com 51 anos, tendo começado a minha carreira profissional no início dos anos 90, nunca vivi num ambiente inflacionista. Portanto, eu profissionalmente nunca tive a experiência de um ambiente inflacionista, porque nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar, nós já estávamos num controle grande da inflação e em níveis inflacionistas cada vez mais baixos, num fenómeno de convergência para o euro, de taxas de juros também cada vez mais baixas, e desde que o euro se estabeleceu, nós vivemos com inflação perto de zero e com taxas de juro até negativas nos últimos anos. E nós, de repente, temos uma inflação a aproximar-se dos 2 dígitos, bastante, num crescimento bastante agressivo nos últimos meses. Na minha opinião, e não quero que entendam isto como uma
posição política, porque não é uma análise profissional, uma análise, neste caso, económica. Eu creio que os governos estão a tardar em ajustar as taxas de juros, e obviamente que ninguém quer trabalhar num ambiente de taxas de juros altas, nós queremos as taxas de juros baixas, mas não há como controlar a inflação, pelo menos do que eu estudei, não há como controlar a inflação sem fazer subir as taxas de juros e num cenário até mais violento, sem colocar a economia em recessão. Eu sei que ninguém quer ouvir estas notícias, mas isto não são notícias, sou eu a ponderar os potenciais riscos que nós temos pela frente. Há potenciais riscos. Não estou a dizer que vamos ter subida de taxas de juros, não estou a dizer que vamos ter inflação, estou a dizer que é um cenário, ou recessão, desculpa, não é inflação, inflação já temos, não estou a dizer que vamos ter recessão, mas são cenários que nós temos que ponderar, porque vivemos com o risco de facto termos aqui uma subida significativa das taxas de juro e eventualmente até sermos obrigados a colocar a economia em recessão. Esperemos que tal não aconteça. Ainda assim, parece-me seguro que até final do ano dificilmente teremos o vento a soprar pelas costas. Ainda assim, reparem que eu estou a alertar para alguns perigos, para alguns potenciais obstáculos, mas estou ao mesmo tempo a lançar o desafio, o direto é sobre isso, de fazermos crescer as nossas vendas. Então, o que é que eu posso fazer para estimular o crescimento das minhas vendas até final do ano, independentemente do cenário macroeconómico que se venha a confirmar, tá? Então, vou deixar-vos aqui algumas ideias, essencialmente 5 ideias principais, mas que depois se vão desdobrar em algumas outras, para assegurar um crescimento, quem sabe, significativo das suas vendas até final deste ano. Então, a primeira coisa que eu ia sugerir é assegurar que a sua equipe de vendas está bem treinada. Assegurar que a sua equipa de vendas tem o treino necessário, o treino adequado, e que esse treino não seja apenas um treino técnico, não seja apenas um treino de técnicas de vendas, não é que esse não seja importante, é óbvio que é, mas que seja um treino de mentalidade, de atitude. Eu sempre acreditei que a psicologia da performance pesa ainda mais nos resultados comerciais do que as técnicas de vendas propriamente ditas. Então eu sugeria até que, se tiver condições de organizar na sua empresa, se a sua empresa tiver dimensão para isso, e tiver condições de organizar, que organize um evento de rentrée. É? Agora, quando todo o mundo voltar de férias, organize um evento onde aproveite para dar algum treino à sua equipe comercial, onde aproveite para fazer algum realinhamento em termos de mentalidade, de atitude, e um realinhamento ou um evento onde aproveite também para fazer outras coisas, nomeadamente para rever os objetivos. Rever os objetivos nesta altura é crítico, nós estamos a entrar no mês de agosto, fizemos 7 meses já do ano, passámos um pouquinho da metade, talvez as férias da maior parte da equipe terminem durante este mês de agosto, quem sabe na terceira, quarta semana de agosto terminem as férias da equipe. Então aproveite, ou no final de agosto ou no início de setembro, para preparar o último terço do ano, o último quadrimestre, com uma boa reunião de alinhamento, uma boa reunião de revisão dos objetivos, fazer um ponto de situação em relação ao que estava definido, ao que foi atingido, ao que não foi atingido, e ao que pode ser feito nos 4 meses que vão sobrar nessa altura, até final do ano, para atingir o melhor resultado possível. Independentemente do que aconteceu até agosto, nós podemos preparar 4 meses incríveis até final do ano. Então, fazer uma boa revisão dos objetivos, uma boa redefinição dos objetivos, um bom ponto de situação,
e aproveitar para dar treino à equipe, eu acho que se torna absolutamente fundamental nesta altura. Outra coisa que eu ia sugerir para atacar o final do ano é fazer um desenho de um bom plano, tá? Desenhar um bom plano de execução até final do ano. Um plano que preveja exatamente e da forma mais objetiva que for capaz o que deve acontecer até final do ano. Lembre-se de que os planos não se esgotam na definição dos objetivos. Quando eu falo do plano, obviamente que este plano inclui a definição de objetivos, mas eu estou preocupado acima de tudo, ou estou focado acima de tudo, em que o seu plano seja uma antecipação das atividades concretas, das atividades bem objetivas que tem para executar até final do ano. E que tem para toda a equipa o que deve ser feito, o que precisa de acontecer e em que quantidade, com que consistência, com que intensidade, com que nível de eficiência precisa de acontecer até final do ano para que aquilo que definir possa ser atingido. Obviamente que este plano deve também prever uma organização dos recursos, uma orçamentação, uma organização da equipa, uma organização do tempo das pessoas, tudo isso é crítico para este plano até final do ano. Junta a este plano uma boa calendarização, não? Uma calendarização que garanta o ritmo às coisas, o que deve acontecer em cada semana até final do ano. Calendarize semanalmente, tá? Se fizer isto para atacar o último quadrimestre, como eu estou a sugerir, serão umas 17 semanas. Então preveja o que tem que acontecer em cada uma das 17 semanas, o que tem que ser atingido, o progresso tem que ser feito, as atividades executadas objetivamente em cada uma das semanas até final do ano. Seja também claro em relação às prioridades que devem estar estabelecidas e asseguradas. No que é que as pessoas devem estar concentradas em absoluto até final do ano. Então, o desenho de um bom plano será outro aspecto que eu sugiro como decisivo para alavancar as vendas até final do ano. Depois, muitíssimo importante, estabelecer boas métricas, tá? Estabelecer boas métricas. Começar por estabelecer boas métricas de captação de novos clientes, de angariação de novos clientes, de fecho de novos clientes. E as métricas de fecho de novos clientes são métricas sempre relacionadas com aquilo que eu chamo do funil de vendas. Então, se tem um funil de vendas na sua empresa já em funcionamento, seja bastante objetivo e rigoroso em relação à gestão desse funil de vendas. Se não tem um funil de vendas na sua empresa, aproveite o mês de agosto para o preparar e comece a executar com base nesse funil de vendas a partir de setembro. Eu garanto-lhe que é a ferramenta que maior impacto objetivo vai ter nos seus resultados até final do ano. Nomeadamente, seja rigoroso em relação ao número de contactos novos, com novos clientes, muito importante o que eu disse, contactos novos com novos clientes que a sua equipa precisa de fazer até final do ano, número de contactos, número de reuniões de diagnóstico em relação a necessidades de potenciais clientes, número de propostas que vão ser apresentadas para uma previsão de um número de transações que, ponderado com o valor médio de transação, lhe dará um volume de vendas em novos clientes. Então, no mínimo dos mínimos, estabeleça um funil bastante simples com estas fases. Obviamente, depois tem que as adaptar ao seu negócio, seja ele qual for, mas geração de contactos, geração / execução de contactos. Uma coisa é gerar o contacto, outra coisa é fazê-lo. Em certo funil, nós estamos mais preocupados com fazer o contacto, número de contactos feitos, número de reuniões que nós esperamos que sejam gerados por esse número de contactos, número de propostas que nós esperamos que sejam apresentadas, dado esse número de reuniões, número de transações fechadas, valor médio de cada transação, para apurarmos um volume de vendas. Estabeleça também métricas rigorosas no que respeita às vendas com clientes já existentes, nomeadamente número de vendas por cliente já existente
e valor médio de cada uma dessas vendas. São 2 indicadores absolutamente críticos. Pode ponderar outros, como número de reuniões, número de visitas a esses clientes. Veja o que faz mais sentido no seu negócio, mas estabeleça métricas muito objetivas e seja muito rigoroso em medir diariamente essas métricas. E desculpem, eu não estou a exagerar. As métricas de execução têm que ser medidas diariamente. Diariamente. Então, meça diariamente, quer as métricas de captação de novos clientes, quer as métricas de desenvolvimento dos clientes existentes. Monte o seu funil de vendas, se não o tiver, volta a olhar para ele e dê-lhe muita atenção até o final do ano, se já o tiver. Outra coisa muito importante, e seria a minha próxima sugestão, seria que fizesse uma avaliação ou preparasse e prevenisse as pessoas de que vamos ter uma avaliação intermédia no final de setembro, tá? Ao fim de um mês de ter começado, ou de 2 meses, se eu começar já em agosto, mas ao fim de um mês de ter começado este processo, fazer uma avaliação do que aconteceu no primeiro mês, tirar meio dia pelo menos com a equipa e fazer um fecho do trimestre, do terceiro trimestre, preparando o trimestre seguinte. Então aquilo que nós pretendemos é consolidar aquilo que for feito até final de setembro, as decisões novas que forem feitas, voltar a garantir que a equipe está realinhada, que as métricas estão definidas, que as pessoas estão a trabalhar em relação às métricas, e que há um realinhamento, de facto, no final de setembro para os últimos 3 meses do ano. Estabeleça também um sistema até final do ano. Nós estamos a imaginar aqui que serão 17 semanas e depende de quando começar, serão 17 semanas, mais ou menos. Estabeleça um sistema de reuniões semanais, tá? Um sistema de reuniões semanais. Muito importante o que eu vou dizer agora. Estas reuniões serão reuniões com uma agenda perfeitamente definida. Isto significa o quê? Que não são reuniões para tratar dos problemas da atividade comercial, para conversar sobre os problemas da atividade comercial, não serão reuniões para discutir os problemas concretos de cada cliente, são reuniões com uma agenda muito objetiva. Que agenda é essa? O acompanhamento do que foi planeado, das métricas e o realinhamento semanal do que precisa de ser feito face ao que já aconteceu até aquele momento. Então, todas as semanas vai fazer uma reunião de acompanhamento do que foi planeado e da forma como deve ser realinhada a semana seguinte face àquilo que aconteceu até ao momento, tá? Absolutamente crítico este sistema de reuniões para manter o ritmo e o alinhamento da sua equipa com aquilo que for previsto. Última ideia, mas não menos importante. Estimule uma cultura de performance. E eu estarei a falar para alguns milhares de empresários nesta altura, inevitavelmente, e vamos encontrar culturas diferentes em cada uma das empresas que está a ouvir-me nesta altura. Se a sua empresa já tem uma cultura de elevada performance, mantenha essa cultura alinhada, estimule essa cultura, oriente as pessoas para resultados. Se a sua empresa ainda não tem uma cultura de elevada performance, é talvez a melhor altura para começar a implementá-la. Total foco em resultados, total foco em objetivos, total foco em disciplinas, total foco em soluções. Nós temos uma equipa comprometida, totalmente alinhada, como eu ouço por vezes dizer aqui no Brasil, com algum humor, mas que eu gosto, uma equipa de sangue no olho e faca nos dentes, né? Ou como fala a Brigada de Operações Especiais aqui no Brasil também, uma equipa faca na caveira. Então, tudo aquilo que nos dê a convicção de que temos uma equipa que joga para ganhar, que não admite a derrota, que não aceita não atingir os objetivos. Então, uma equipa de faca nos dentes, que corra atrás do resultado
e que não aceite menos do que o atingimento absoluto dos objetivos que forem definidos. Tá? Uh, a título de resumo, a minha sugestão, então, para atacar a volta das férias, porque eu, por exemplo, já voltei das férias, mas haverá outras pessoas a começar a voltar agora a partir de a cada semana de agosto, provavelmente, para atacar a volta das férias. Faça um bom evento de realinhamento da sua equipa, um evento de mobilização, aproveite esse evento para dar um treino, garanta que a sua equipa está bem treinada, garanta que os objetivos foram revistos e estão alinhados até final do ano, garanta que tem um bom plano com uma boa antecipação de atividades, uma boa calendarização e uma boa organização de recursos para atacar este quadrimestre que falta, estabeleça boas métricas de angariação de novos clientes e boas métricas também de fecho, de estimulação de clientes novos. Preveja uma avaliação intermédia do processo para o final de setembro para atacar o último trimestre. Estabeleça um bom sistema de reuniões semanais com dia e hora fixa e não vacile aqui, não seja flexível. Naquele dia, naquela hora, todas as reuniões marcadas até final do ano. Não existe, eu hoje não vou poder, tá? E foque-se na criação de uma cultura de alta performance para garantir resultados até final do ano. Então, estas são as minhas dicas para atacar o último quadrimestre. Nós rapidamente teremos mudanças aqui nos nossos diretos. Provavelmente poderemos vir a aumentar aqui um pouquinho a quantidade, mas vamos ter que mudar o horário. Este horário que nós escolhemos não está a revelar-se para nós, operacionalmente, para a nossa organização interna, um horário muito, muito fácil e muito produtivo. Então vamos fazer aqui a procura de um outro ou de outros horários para voltar a fixar e a ver se desta vez acertamos em cheio com o horário que seja mais conveniente, não apenas para nós, mas também para vocês que nos seguem aí desse lado, porque é para vocês que nós fazemos tudo isto. Então, terminando o meu direto de hoje, espero que tenha gostado, espero que lhe seja útil, espero que o siga. Eu posso prometer resultados se o seguir como deve ser. Se achar que há algum amigo que possa beneficiar também desta... Desculpa. Também desta informação, façam-lhe chegar. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Todos os dias colocamos conteúdo de qualidade para vocês e para vos ajudar a otimizar os vossos resultados empresariais. Um forte abraço a todos. Obrigado por ter estado aí desse lado.